Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje, nós daremos sequências no conteúdo de origem da vida. E vamos falar, então, sobre as teorias da evolução. Mas antes, pessoal, vale lembrar que o vídeo que vocês estão assistindo agora, ele continuará disponível no Moodle para que vocês possam estar assistindo quantas vezes acharem necessário. Também, gente, vamos anotar o que a gente achar relevante, o que achar importante, fazer os mapinhas mentais. Vamos tentar não decorar essa aula, vamos tentar entender para que nós possamos chegar na hora da prova e saber o que responder realmente, ok? Bom, vamos à aula então. Vamos falar brevemente sobre o fixismo, para depois darmos sequência, então, às teorias da evolução. O fixismo, que é uma teoria que antecede, a teoria da evolução, ok? Bom, gente, o fixismo ele foi um pensamento que ele durou até o século XVIII, sendo abalado um pouco ali no século XVII, mas ele se manteve firme até o século XVIII. Esse pensamento, ele era seguido por crença de que a espécie ela teria surgido de maneira independente e que ela permanecia sempre com as mesmas características, ok? Isso significa que, segundo essa teoria, a evolução ela não acontece, entendeu? Ela não acontecia. E os seres, então, eles surgiriam adaptados ao meio desde o princípio de sua origem, né? Sem passar por mudanças. Essa teoria, ela é completamente contrária à teoria da evolução, uma vez que a teoria da evolução, ela acredita que os seres, eles foram se adaptando ao meio ambiente. Nesse caso, os seres vieram de seres ancestrais ou de seres que passaram pela extinção, seres esses que não eram adaptados e acabaram dando origem a seres, gerando, no caso, seres mais adaptados. Isso graças à evolução. O fixismo é contrário a isso. O fixismo ele possui uma outra versão, né, que é a versão religiosa, que é conhecida como criacionismo, que nós falamos em nossas aulas passadas. Porém, pessoal, atualmente o criacionismo ele não é ensinado como uma teoria da evolução, ok? Bom, a descoberta da evolução foi o que acabou com a teoria do fixismo, então vamos para os pensadores que mudaram a história, ok? Nós vamos começar então falando sobre o lamarckismo, né? Que é um termo que vem do nome do pensador, do teórico ali, Lamarck. O Lamarck, ele contrariou então as ideias fixistas da época, né? E esse francês, ele defendia o quê? Ele defendia que os organismos atuais, eles surgiam de outros mais simples que teriam uma tendência de se transformar em seres mais complexos, no caso. Os seres mais simples, por sua vez, eles poderiam surgir por geração espontânea e sua evolução seria de acordo com Lamarck, né? Guiada por necessidades internas do organismo, ok? Bom, gente, Lamarck tinha duas leis que são os dois mecanismos, então, ali de transformação, segundo ele, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança de características, que eu acredito ter sido estudado no ensino fundamental e também no ensino médio, lá pelo primeiro ou segundo ano. Posso estar enganada. Bom, então vamos para a lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso diz o seguinte: um órgão ele poderia se desenvolver, né, com o uso e ele poderia se atrofiar com o desuso, né? Por exemplo, ali a língua do tamanduá ou do camaleão teriam se desenvolvido em resposta à necessidade alimentar e de uso desse órgão. Então, de tanto o animal estender a língua, forçar a língua para fora, a sua língua teria começado a ficar maior, por isso ele tem a língua tão grande. Da mesma forma, a girafa ela não conseguia alimento baixo, por isso ela foi forçando o seu pescoço a partir das gerações, óbvio,
foi forçando, foi crescendo até que ela tivesse o pescoço tão longo como tem hoje. Então ela não teria nascido daquela forma. Ela teria passado a utilizar tanto, a necessitar tanto daquilo que o seu organismo passou a se adaptar àquele meio, né? Teve que se adaptar àquela forma de alimentação, então teve que fazer seu pescoço crescer. E a lei da herança de características adquiridas que diz o seguinte, gente. O caráter seria transmitido aos descendentes. Assim, por exemplo, gente, aqueles halterofilistas, sabe? Que são todo musculoso, enfim. Eles teriam desenvolvido esses músculos, né, a partir do exercício, e os seus filhos, eles não precisariam fazer exercício. Por quê? Porque essas características, esses músculos, passariam para seus filhos, entendeu? Bom, gente, então isso era o que Lamarck defendia, ok? Então, no caso lá daquele exemplozinho que eu dei sobre as girafas, então, os ancestrais, né, provavelmente tinham pescoço, de acordo com a teoria de Lamarck, os ancestrais das girafas tinham pescoços curtos para se alimentar das folhagens mais baixas, né? Mas as árvores, elas passavam a não ter mais folhagem baixa por conta de vários outros seres que precisavam se alimentar também daquela folhagem. Então, eles passaram a esticar seus pescoços. E pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, né? O pescoço passou a se alongar. E essas características, elas foram adquiridas, né? E foram transmitidas aos seus descendentes. Então, nós temos, num só exemplo, né? O uso e desuso, porque o uso excessivo do pescoço, de estender o pescoço, fez com que seu pescoço crescesse. E também nós temos, nesse mesmo exemplo, a lei da herança de características adquiridas. Então, nesse caso, nós teríamos, no fim, o contínuo esticamento do pescoço, né? Fez com que as girafas tivessem o tamanho de pescoço que elas têm atualmente. Portanto, são essas as características que, segundo ele, seriam passadas de acordo com a evolução, gente. Agora vamos a Darwin, ao darwinismo, ok? Segundo ele, todos os organismos, eles descendem, né, com modificações de ancestrais em comum. A seleção natural, ela atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. E os princípios básicos das ideias evolucionistas, né, por seleção natural, são: primeiro, os indivíduos de uma mesma população não são idênticos. Há variação em todos os caracteres, né? Segundo, mesmo que os organismos tenham grande capacidade de reprodução, nem todos chegam à fase adulta. Terceiro, o tamanho das populações é constante ao longo de gerações. Portanto, essa constância, ela tem um preço, né? Grande disputa pela vida entre os descendentes, porque poucos alcançarão a maturidade. Quarto, aqueles mais adaptados às variações do ambiente têm maior chance de sobrevivência e portanto, né, terão maior chance de deixar descendentes com essas adaptações. E ao longo das gerações, a evolução da seleção natural, né, sobre os indivíduos da população propicia, então, a adaptação destes ao meio e pode levar, então, ao surgimento de novas espécies. Aquele mesmo exemplo que eu dei sobre a girafa, eu vou dar em relação... o mesmo exemplo não, perdão. A mesma ideia da girafa, eu vou falar em relação à teoria de Darwin, ok?
Segundo Darwin, as girafas ancestrais, elas provavelmente apresentavam os pescoços de comprimentos variáveis, né? As variações eram hereditárias, ok? A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço mais longos, uma vez que eles conseguiam alimentar melhor, né, do que as girafas de pescoço menor. E finalmente, gente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram a essa competição. Portanto, a seleção natural ocorreu a evolução, entendeu? As girafas de pescoço mais curtos, elas não conseguiam pegar o alimento do topo das árvores, por exemplo. Isso fez com que houvesse maior escassez de alimento para elas. Elas acabaram não conseguindo sobreviver à falta de alimento. Outra, muito provavelmente, eu não sei se vocês já viram como é a relação entre as girafas, mas elas têm competição também para procriar, e as girafas utilizam do seu pescoço para conseguir brigar entre elas para mostrar quem é o macho alfa, assim dizendo. Então, as girafas com maior pescoço também teriam maior poder, né, em relação a isso, também passando as suas características genéticas para frente, seu pescoço maior, ok? Bom, gente, a seleção natural ela deve ser entendida como um processo natural. E nem Lamarck, nem Wallace, nem Darwin conseguiram explicar como surgiu tal variação, nem como ocorria ali a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Os conhecimentos de genética eram rudimentares na época, e apesar do trabalho de Mendel sobre as leis de herança terem sido divulgados em 1865, só passou a ser considerada essencial na virada do século XX. Agora vamos falar brevemente sobre a história de Charles Darwin e Alfred Wallace, ok? Charles Darwin nasceu em Shrewsbury, na Inglaterra, em 1809. Neto de um médico e filho também de um médico, ele perdeu a mãe aos 8 anos, então sendo criado por suas irmãs. Ele era uma criança extremamente observadora, inteligente e curiosa, e ele adorava colecionar insetos, principalmente besouros, pedras, minerais, conchas, flores e ovos de pássaros, ok? Aos 11 anos, ele foi estudar medicina na Escócia. Ele não gostou. Ele era muito sensível a sangue e achava as aulas tediosas. O pai dele, ao perceber que ele era um desastre na medicina, então mandou ele para se tornar clérigo na igreja anglicana, ok? Naquela época, a carreira de pastor anglicano era promissora financeiramente. Bom, Darwin conheceu John Westlow, religioso, geólogo e botânico, e foi ele que convidou Darwin, então, para participar de uma viagem a bordo de Beagle. Darwin foi um naturalista voluntário, então, e a viagem começou em 1831 e terminou em 1836. Na viagem, Darwin ficou 18 meses a bordo e o resto em terra firme, né? Aproveitou então para coletar fósseis, insetos, registrar inúmeras observações e instigar então os princípios de construção da teoria da evolução, ok, gente? Em 1832, o navio aportou em Salvador, na Bahia, e foi o primeiro ponto na América do Sul da expedição. No Brasil, então, Darwin visitou São Paulo, né? Os arquipélagos de São Paulo e Fernando de Noronha, ilhas de Abrolho e as cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Darwin achou a vegetação e a biodiversidade brasileira exuberante. No entanto, detestou a cidade de Recife.
por considerá-la imunda e ficou revoltado, então, com a burocracia, a escravidão e a falta de educação dos brasileiros. E o excesso de burocracia para lidar com assuntos corriqueiros. Depois de passar pelo Brasil, ele continuou, então, sua expedição para o resto da América do Sul, sendo que vivenciou, então, um terremoto, né, de grande magnitude em Valparaíso, no Chile, em Galápagos, Equador. Ele ficou maravilhado com a diversidade e com as particularidades das espécies que ele encontrou por essa jornada. Gente, as observações realizadas em Galápagos, então, foram fundamentais, então, para as bases da especiação, ok? Em 1836, Darwin retorna, então, para a Inglaterra. Nessa época, ele já era considerado um renomado naturalista, né, em função das suas observações, dos relatos obtidos durante a expedição, e ele não precisava trabalhar para o sustento da família. A publicação do seu livro se deu quase 20 anos após a viagem, né, do livro A Origem das Espécies. E Darwin viveu muito tempo com um conflito entre a religião e seus achados. E o maior empurrão que aconteceu ali para a publicação de seu livro foi uma carta que ele recebeu por outro naturalista, o inglês Alfred Wallace, que relatava nessa carta ter encontrado os mesmos achados de Darwin. Tá, gente, mas quem foi Alfred Wallace nessa história toda? Bom, ele nasceu em 1823, em uma família de classe média meio decadente ali, e teve que sair da escola aos 14 anos para ajudar no sustento da família. Começou a trabalhar, então, com seu irmão na medição de estradas e terrenos, né? Diferente de Darwin, Wallace não teve nenhum privilégio, ele não teve nenhum incentivo familiar para se dedicar à ciência, né? Darwin já teve. E ele começou... E ele ficava muito tempo no campo. E esse tempo que ele ficava no campo, então, ele utilizava para observar a natureza, né? Até que a empresa de seu irmão faliu. Então, Wallace foi dar aulas de topografia, né? Que ele já trabalhava com isso. E depois, ele passou a estudar muito, ler muitas obras. E foi assim que Wallace encontrou, então leu o diário de Darwin, chamado de A Viagem de Beagle, publicado em 1845. Wallace, então, ele era fascinado por biologia, né? E ele começou a coletar espécimes biológicos. Ele fez várias viagens, né, pelos trópicos, Amazônia, Malásia, Indonésia. E durante essas viagens, Wallace avançou muito e lançou os preceitos, então, da biogeografia. No entanto, também era ávido para entender a evolução das espécies. No início dessa viagem, Wallace já acreditava na transmutação das espécies e que barreiras geográficas eram fundamentais na distribuição das espécies, ok? Baseado nesses achados, então, Wallace publicou um artigo com o nome de Sobre a Lei que regula a introdução de novas espécies. Isso em português, né? No ano de 1855. Se vocês quiserem achar em inglês também, eu posso estar disponibilizando o nome. Darwin, até então, não havia publicado nada, né? Então, nada tão evidente, então, sobre a evolução, pois trabalhava há mais de 20 anos em segredo. Os avanços, então, dos trabalhos de Wallace forçaram Darwin a publicar, então, A Origem das Espécies logo, ou seja, os dois chegaram na mesma conclusão sobre a seleção natural. E a teoria da seleção natural é acreditada a estes dois cientistas, então, ok, gente? Então, esses são... Darwin, ele é considerado o
pai da biologia, né? Da evolução, perdão, o pai da evolução. Mas o Wallace também ajudou muito. E o Lamarck também, né? Óbvio. São hipóteses, algumas hipóteses que já foram anuladas, porém que tiveram grande importância. Se não fossem por essas, talvez não teríamos hoje a teoria da evolução do jeito que nós temos, ok? Agora, então, vamos para teorias sintéticas da evolução. Segundo esta teoria, os principais fatores que atuam sobre o conjunto de genes de uma população são mutação, recombinação genética, né, permutação, migração, seleção natural e deriva genética, ok? Então vamos a cada uma delas, explicando o que é cada uma delas. Primeiro, mutação é a fonte primária de variabilidade. Não ocorre para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso e por seleção natural. São mantidas quando adaptativas, ok? Quando positivas, ou eliminadas quando negativas. Há também a mutação genética, mutações genéticas, no caso, que são neutras. As mutações elas podem ocorrer em uma célula somática ou em células germinativas. Agora vamos para a migração. Corresponde ao processo de entrada, né, imigração, ou de saída, emigração, de indivíduos de uma população, ok? A imigração, no caso a chegada de novos indivíduos, pode introduzir novos genes na população, o que aumenta a variabilidade genética. Com a imigração, normalmente há redução de variabilidade genética, ok? Da população. A migração permite que se estabeleça, então, um fluxo gênico entre as populações distintas. Vamos para a seleção natural. A seleção natural atua permanentemente sobre todas as populações, mesmo em ambientes estáveis e constantes, ok? A seleção natural, que age de forma estabilizadora, está presente eliminando os fenótipos, né, desviantes, então, e a seleção atua sobre os fenótipos, que resultam na interação entre genótipo e ambiente. Portanto, gente, o ambiente não representa um sistema constante e estável. Quer ao longo do tempo ou quer ao longo do espaço, o que determina as interações diferentes entre os organismos e o meio, ok? Então vamos para a deriva genética, gente. A deriva genética ela corresponde a processos aleatórios que reduzem a variabilidade genética de uma população sem relação com a menor ou maior adaptabilidade de indivíduos, ok? A deriva é um processo totalmente ao acaso. Tipos de deriva genética, então, vamos lá. Efeito gargalo, né? A redução de população inicial em uma ou mais populações pequenas. Princípio fundador, estabelecimento de uma nova população a partir de poucos indivíduos que emigram de uma população original. Trata-se de uma das maneiras mais comuns de dispersão de inúmeras espécies de animais e também de origem das espécies, ok? E agora vamos falar sobre a seleção artificial, gente. Muito antes de Darwin ou de Wallace, fazendeiros e agricultores estavam usando a ideia da seleção para causar mudanças nas características de suas plantas ou animais ao longo das décadas, né? Eles faziam, no caso, eles permitiam a produção apenas de plantas e animais com características desejáveis. Esse processo é chamado, então, de seleção artificial, porque são pessoas, ao invés da natureza, que vão selecionar os organismos para produzir de determinada forma. Por exemplo, as raças dos animais domésticos, né? Vários vegetais também foram selecionados a partir
de mostarda silvestre, né? O repolho, o brócolis, o repolho crespo, a couve-flor, o couve rábano, entre outros. Bom, gente, uma das espécies que nós temos, que a maioria da população mundial, eu acredito, tem em casa e que faz parte, então, dessa seleção artificial é o cachorro, né? Ele foi manipulado pelo homem há, sei lá, gente, uns 15 mil anos. E o cão, ele apresenta hoje 400 raças e variações extremamente inimagináveis pelo ser humano. Como, por exemplo, nós temos cachorros que pesam 1 quilo, de 1 quilo a 80 quilos, quase 100 quilos. Nós temos cachorros que medem centímetros, 10, 15 centímetros. E temos cachorros que podem medir até 1 metro e pouco. Nós temos cachorros que conseguem viver... tem tempo máximo de vida ali, 7, 10 anos. E nós temos outros cachorros que conseguem viver ali de 14 a 20 anos, né? Então, nós temos... esse é um exemplo, então, da seleção artificial que nós geralmente temos em casa, ok, pessoal? Da mesma forma que nós temos também, que nós nos alimentamos também, como eu disse antes, de vários vegetais que acabaram surgindo a partir, então, de um vegetal inicial ali, no caso, a mostarda. O brócolis, couve-flor, repolho, o rabanete, entre outros. E com isso, então, eu finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo no nosso grupo. E é isso, pessoal. Tenham uma excelente noite.